Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Acessos. Este é o Acessos Podcast. Eu sou o jornalista Antônio José e hoje eu tenho a alegria de receber a atleta paralímpica, a Raíssa Machado. Ela que já foi medalhada no Parapan, Jogos Pan-Americanos, na verdade, em Lima, esteve em Dubai, ganhou medalhas no Mundial, também esteve nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e, mais recentemente, deu um show, ganhando medalha de prata nas últimas Paralimpíadas. Ela está com a gente hoje e vamos falar sobre a sua vida, seus desafios, né, e as suas conquistas e vitórias. Olá, Raíssa, seja muito bem-vinda e fique à vontade aqui no nosso canal, no nosso podcast. Oi, tudo bem? Eu agradeço, muito obrigada pelo convite. E bora lá, eu estou muito animada para responder essas perguntas. Olha aí, que coisa boa. Raíssa, vamos começar a falar da sua infância. Você que é baiana da cidade de Ibipeba, que fica ali pertinho de Irecê, de Canarana, de Barra do Mendes, ali pertinho da Chapada. É uma terra maravilhosa. E aí, você nasceu por lá, mas acabou por Minas Gerais. Como é que foi isso? Conta para nós. Então, eu nasci em Ibipeba, Bahia, né? Uhum. Mas eu fui criada em Minas Gerais. Meu pai é mineiro, minha mãe é baiana. Então, eu sou Ah, misturada, né? Eu mineira, não... um pouco mineira, um pouco baiana. Isso, um pouco mineira, um pouco baiana. E por conta de recursos, né? Principalmente em cidade grande, que os médicos poderiam saber um pouco mais sobre o meu caso, minha deficiência, minha mãe resolveu me levar para Uberaba. E fui para Uberaba, fiz uma cirurgia só. Meu médico não quis mexer em mim depois. E fiquei por lá até os meus 21 anos. E de 21 vim para São Paulo, tô aqui. Hoje você mora em São Paulo. Agora, essa sua ida lá para Minas Gerais, pô, como é que se deu? Por que é que sua mãe resolveu sair da Bahia e ir lá para Minas? Então, na verdade, minha mãe já tinha ido para Minas bem antes, né? Aí Sim, engravidou e voltou para Ibipeba. certo. Aí me teve em Ibipeba e por conta de recursos, os médicos também deu conselhos a ela para ela ir para uma cidade grande por conta Uhum, da minha deficiência, porque às vezes eles poderiam saber um pouco mais e ter algum tratamento específico. E aí certo. minha mãe foi primeiro para Minas, né, para Uberaba, e Uhum, daí ela esperou um tempo, arrumou um serviço, alugou casa e tal. Quando ela estava estabelecida, toda organizada, aí ela pediu para uma tia minha me levar. Eu tinha um ano de idade. E uhum. aí eu fui para Uberaba, aí daí começou todo o processo. Hoje minha mãe trabalha no hospital onde eu fiz as minhas cirurgias, né? Sim. Que eu fiz meu tratamento. Ela trabalha de serviços gerais, de limpeza, Uhum, trabalha de serviços gerais, limpeza. E lá eu pude realizar uma cirurgia, que foi a dos meus pés, que meus pezinhos não desenvolvia. E aí fez a cirurgia e tal. Quando eu estava com mais ou menos uns 10, 11 anos, meu médico decidiu tentar outra cirurgia, mas mexeu um pouco mais na minha coluna. aham, Mas aí ele me levou para a sala de cirurgia e quando chegou lá ele me aplicou anestesia e veio na mente dele de não mexer em mim, porque eu poderia aham. ficar pior, entendeu? Sim. Aí ele chegou na minha mãe e falou, ó, não vou mexer nela, ela vai ficar muito brava porque ela queria muito andar. Eu na época Uhum, eu tinha muito o sonho de usar uma bota, né? Eu queria sim. muito usar uma bota, então eu queria andar para usar uma bota. Uhum. E aí eu lembro que quando eu acordei e vi meus pezinhos da mesma forma que estava, eu fiquei muito chateada, mas minha mãe tentou ali conversar comigo e falar que um dia eu ia entender, né? Aham. Porque ele não mexeu em mim. E hoje Uhum. eu entendo. Se ele Uhum. tivesse mexido em mim, hoje eu estaria precisando de ajuda da minha mãe, por exemplo, Uhum. da minha família. Uhum. E graças a Deus
por essa decisão dele, hoje eu sou uma atleta, moro sozinha aqui em São Paulo, Uhum, cuido das minhas coisas sozinha, então eu só uhum. tenho que agradecer. Eu acho que Deus escreve certas por linhas tortas, ele nunca manda a gente na Terra sem nenhum motivo, né? A gente Sim. sempre tem o nosso destino para seguir. Ô, Raíssa, e como é que foi esse processo de aceitação, principalmente na infância, na escola, as crianças, os adolescentes, até as crianças menores, elas são cruéis, elas não filtram, elas perguntam, às vezes fazem algumas brincadeiras desagradáveis. Como é que foi, assim, a sua convivência, principalmente na escola, com suas colegas, você com essa dificuldade na mobilidade, né? Uma deficiência física restritiva que não te permitia caminhar. Como é que você lidou com isso? Então, no começo, assim, da minha infância foi bem tranquilo, eu não entendia muito, mas lá por 8, 9 anos eu já comecei a entender que eu era diferente dos outros coleguinhas, que Sim. eu, que eu era diferente, de Uhum. alguma forma. Eu sempre me senti diferente, mas fisicamente eu nunca tinha reparado. Eu fui passar a reparar depois que meu corpo começou a desenvolver, eu comecei a desenvolver. Uhum. E aí, na escola, eu sofria muito, porque, tipo assim, infelizmente, antes não era, tipo, carimbado como bullying, né? Mas hoje é. Eu sofri muito Sim. bullying. Ah, aleijada, Uhum. cadeirante. Então, tipo assim, eu sofri bastante. Com isso, eu fui começando a me fechar para o mundo, Ah, isso, entendeu? isso é dolorido. Quem já passou sabe que é uma violência terrível. A gente sofre demais com essas coisas, Isso. né? E eu comecei a me fechar para o mundo. Falei assim, Foi ficando cara, o que que está quietinha, acontecendo? ficando lá na sua, Isso. não queria interagir com ninguém. É isso mesmo, não Aham. interagia com ninguém. Uhum. Chegava na escola, já sentava no fundão, já não queria muita amizade, não fazia amizade com ninguém, ficava mais na minha. É, educação física, eu não fazia nada, eu só ficava no meu canto. E um belo dia, a minha professora de educação física na época chegou e me perguntou o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. Eu falei que eu gostava de dançar. Aí ela falou: se eu te colocar num curso, porque na época lá em Uberaba, perto da escola, tinha um lugar chamado Semeia Badia, e lá Uhum. dava vários cursos. Uhum. E eu falei assim para ela assim: eu queria dançar, tipo, eu queria fazer ginástica, porque Uhum. eu via muito a Daiane dos Santos, né, na televisão. Sim. Eu falei assim: eu quero fazer Ah. ginástica e tal. Ela falou: você quer mesmo? Eu falei: quero. Sua mãe pode ir lá fazer sua matrícula? Eu falei para ela que não, porque minha mãe trabalhava muito, então minha Uhum. mãe não tinha tempo para ir. Ela, Sim. então, tem alguém da sua família que pode? Eu falei: eu acredito que sim. Aí minha tia foi lá, fez tudo bonitinho. E Uhum. aí ela comentou com o treinador de ginástica na época. E ele ficou super interessado e foi na escola me ver. Quando ele Uhum. foi lá, e ele falou assim: você vai fazer ginástica, eu vou te ajudar, você vai dançar ginástica sim. Você vai realizar seu sonho. E daí eu comecei, ele me chamou para ir lá ver como é que era e tal. Eu fui conhecer, fiquei muito encantada. Eu lembro que Uhum. na época ainda pedi para minha mãe para me cortar minhas pernas, para me usar prótese, Uhum. porque eu lembrava muito do Alan Fonteles, né? Eu via muito o Alan. Sim. Então, tipo assim, eu falava assim, eu quero ser igual a esse menino, andar e poder dar mortal. Uhum. Minha mãe falou assim que não Uhum. ia deixar eu fazer isso, porque eu ia entender, porque eu tava, é, que eu estava passando por um momento difícil, mas eu ia entender e eu ia começar a me aceitar. E foi um Uhum. processo muito doloroso, porque eu me fechei para o mundo. A gente se Uhum. fecha, Uhum. né? Quando começa essas críticas. Uhum. Acredito que daí eu comecei um pouco a me abrir e Uhum. as pessoas começou, tipo assim, eu comecei a entender, meu Deus, só eu que sou assim, porque eu não via outros deficientes. Eu só Sim. me via. Uhum. Era muito difícil você ver outros deficientes na rua. Sim. E aí eu falei assim, meu Deus, só tem eu? E eu fiquei na minha. Então eu comecei a achar que só era eu. Então as pessoas começaram a me tratar normal, como uma pessoa normal, como a gente deve ser tratado. E aí eu falei assim, só tem eu, tá tudo certo. E um belo dia esse treinador virou para mim e falou assim, ele chama Rones, falou assim, eu, Rones,
tenho certeza que você nasceu para ser atleta. Eu falei assim, Olha, não, você tá ficando doido, eu não nasci para ser atleta, não. Você mas nasceu para ser atleta e eu vou te provar. deixa eu só, antes de você entrar nessa parte aí, eu queria revisitar com você só uma coisinha aqui. Você estava na escola, triste, um pouco ali excluída. Você estava na escola inclusiva, mas você estava excluída. Estava lá no fundão da sala, até que teve a atitude dessa professora de educação física, que perguntou o que é que você gostaria de fazer, você queria dançar, então você foi lá para o centro, a sua tia te matriculou. E aí eu queria te perguntar o seguinte: quando você vai para esse centro, que você começa a dançar, o mundo começou a se abrir para você a partir daí? Sim, porque não, porque tipo assim, você via alguns cadeirantes, né? Tipo, na época eu não tinha tanto acesso. Eu, Raíssa, não tinha acesso. Lá no Mas as centro outras tinha um pessoas, grupo de sim. pessoas com deficiência, era isso? Não, Não não, tinha. Você era não sozinha lá tinha. também. Sim, era Certo, sozinha. Eu era a certo. única cadeirante lá naquele momento, entendeu? Mas Uhum. em Uberaba tinha uma instituição que chama DEFU, que Sim. fazia vários trabalhos, Uhum. que foi por lá que eu consegui ver o esporte de outros Uhum. olhos. Certo. Mas o que que acontece? Quando eu entrei na ginástica, as pessoas começaram a falar assim, nossa, que linda, tal, uma cadeirante dançando ginástica. Ele adaptou todo o ensaio, tudo, ele adaptou tudo para mim, entendeu? Uhum. Então Uhum. ele começou a me incluir dentro de algo que eu achei que era impossível. Isso o Rones. Isso, Uhum. Rones. Certo. E aí, um belo dia, ele chegou e falou para mim assim, que eu nasci para ser atleta. E eu falei assim, não, não nasci para ser atleta, não, nem sei o que é isso. Uhum. Você nasceu para ser atleta e eu vou te provar. E Sim. aí ele foi marcou para eu fazer um teste, né? Porque a gente faz testes para Sim. entrar para algum esporte. Ele Uhum. foi, marcou, conversou, ele ligou na Defu na época e Uhum. marcou com eles para eu estar indo fazendo um Uhum. teste. E Uhum. ele foi, pegou no sábado e me levou para fazer o teste. Eu não queria ir, na verdade. Falei, não, não nasci para isso. Ele, Uhum. você nem experimentou e você já tá falando que não quer? Eu falei assim, mas eu não quero, eu sei que eu não quero e pronto. Ele, não, mas você vai fazer. Eu, tudo bem. E aí eu fui, peguei e fui com ele num sábado de manhã. Eu acho que aí foi o meu primeiro baque, porque quando eu cheguei na instituição e vi um monte de deficiente, principalmente cadeirante, Uhum. eu queria, tipo assim, sabe quando você, tipo, pega e leva um susto Uhum. e você quer se enfiar dentro de um buraco e sumir? Uhum. Essa foi a Foi essa chocante, a foi o que eu experiência foi senti. chocante, a experiência foi chocante, você ficou assim, assustada com tantas pessoas com deficiência ali. Isso, eu tinha Uhum. 12 anos, então, tipo assim, eu Aham. não tinha Uhum. tanta. Falei, meu Deus, existe mais pessoas como eu. Uhum. E aí eu fiquei chocada, entendeu? Minha reação foi querer voltar para minha casa e me esconder. Mas eu não podia. E aí eu fui, peguei e fiz os testes, que foi para o atletismo. Meu primeiro teste foi para o atletismo, que é a minha modalidade, né? Fui, fiz o lançamento, fiz o peso, fiz o disco. Gostei muito do lançamento do dardo. Então falei assim, ó, esse daqui foi bom, agora os outros eu não gostei não. E aí foi uma luta, a partir daí foi uma luta, porque eu tava lutando não contra, eu não tava tendo preconceito contra os outros deficientes, sim contra mim, entendeu? Sabe quando Sim. você olha no espelho e não se acha bonita, você fala assim, meu Deus, eu sou um monstro. Eu Uhum. comecei a ter essa rejeição dentro de mim. E eu Sim. tive que lidar com ela por muito tempo, Uhum. sabe? Então, a partir daí, eu falei: não, não quero ser atleta, eu vou continuar só dançando. Daí, eu fui, realizei mais um sonho que era fazer jazz, que eu pude fazer jazz. Fiz jazz durante um ano também. Fiquei uns 3, 4 anos na ginástica. E todos os professores que me encontrava de atletismo sempre me incentivavam. Vamos para o atletismo, você nasceu para ser atleta, você nasceu para ser atleta. E todo mundo que vinha até mim falava, você nasceu para ser atleta. Foi o que eu mais escutei As durante a minha pessoas vida, isso. acreditavam que você tinha um potencial para ser atleta. Faltava
uma pessoa apenas acreditar, você mesma. Isso. Hum, E minha família foi fundamental, uhum, porque, tipo assim, por mais que não, a gente não tinha condições, não tinha condições, zero condições na época, minha mãe pedia, tipo, o dinheiro emprestado para quando eu ia competir, por exemplo. Zero condições. Mesmo com isso, minha mãe falou, Raíssa, vai, porque vai ser bom para você. Às vezes você vai se enturmar com as pessoas, você vai conhecer, você vai entender como é que é esse mundo. E é um mundo mágico que só você vai entender. Eu não quero não. Então era da escola para casa, de casa para aula de ginástica. Era a minha vida essa. E eu não saía. Eu comecei a me esconder do mundo também. Para você ter noção, eu vim sair depois que eu vim para São Paulo. Sair mesmo, me entregar assim, falar, não, eu vou sair. Depois que eu vim para São Paulo. Antes disso, eu não saía. Eu tinha muito medo do. Porque, tipo assim, eu falo que o pior preconceito é o olhar das pessoas, sabe? sim. É o Uhum, olhar de julgamento, de ficar assim, te olhando e falar assim, nossa, que a gente não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa, mas a gente imagina, uhum, entendeu? Tipo, uhum. com o olhar da pessoa, nossa, que estranha, né? Nossa, que. E fora os comentários, nossa, você é tão linda, mas está em cima de uma cadeira de roda, eu não posso ser linda Esse e mais é tirar o que é o cadeira de difícil. roda. Esse mais é que é o difícil. Nossa, você é tão linda, mas, porém, todavia, você está numa cadeira de rodas. Você é um cara bacana, mas, porém, todavia, você é cego. Então, dá para desconectar uma coisa da outra? Não é, Pois é, Raíssa? não dá, né? Eles não desconectam. Então, tipo assim, eu posso te falar, eu Aham, sofri muito preconceito, mas acredito que foi quando, como minha mãe fala, quando eu comecei a dar fé de namoradinhos, sabe? aham, Que aí eu vi o preconceito de cara. Aí aham. sim eu sofri muito. Não, e aí Mas você sabe que a mãe do namoradinho ainda disse, mas filho, com tantas moças por aí, você vai namorar logo com a cadeirante? É, o mundo é cruel, sabia que fala isso, Raíssa? Ô, Raíssa, agora na ginástica, você não conseguiu fazer amigos lá? Porque agora você já participava da dança, você continuou com as mesmas dificuldades que você tinha na escola? não, na ginástica era diferente. Hum, Na ginástica era uma família mesmo, sabe? uhum. Você se Porque sentiu era só eu acolhida, você foi deficiente. Eu me acolhida lá. senti, Uhum, sim, por uhum, todos, por uhum, todos. Tipo, é, eu tinha vários irmãos, eu tinha vários parentes, eu tinha. Sabe quando você é bem acolhida? É uhum, diferente quando você se sente mal, ruim, você não se aceita, uhum, entendeu? Por exemplo, eu não me aceitei ali pro esporte, mas eu me aceitei na ginástica e continuei na ginástica. uhum, Entendeu? Eu não tive problema em ficar com a ginástica, mas eu tive uhum, problema em aceitar aquilo que o destino estava me dando. Porque eu uhum, acredito que, tipo assim, Deus escreve certas por minhas sortes, era para me estar aqui, entendeu? Essa era a uhum, minha vida. É isso, eu não tinha outro caminho a não ser esse daqui. Ele queria que eu fosse atleta e eu tô sendo atleta, entendeu? Porque uhum, eu tive várias chances de sair, tentei sair, mas toda vez que eu tentava, vinha um treinador ou uma pessoa e falava: Raíssa, você nasceu para ser atleta. Raíssa, você fez história. Então, tipo assim, quando eu comecei a competir aí mesmo, tipo assim, eu uhum, treinava uma vez na semana e faltava, tipo assim, um mês, entendeu? Eu uhum. era bem isso. E aí eu não gostava muito de treinar, não gostava muito do que, tipo assim, eu ia todos os dias para ginástica, mas eu não ia para Porque treinar, para me competir. você não gostava do ambiente, do treinamento. Por mais que as pessoas fossem bacanas com você, por mais que eles te incentivassem, mas você ainda não se sentia totalmente acolhida naquele espaço, né? Talvez fosse Isso. isso. Mas, Raíssa, e na escola? Com todas essas dificuldades, você conseguiu continuar estudando ou você parou de estudar? Então, depois que eu entrei no esporte, logo de cara eu já me destaquei, né? Logo de cara mesmo. Tipo, eu competi um ano, aí um ano eu consegui índices para as nacionais, que é nossos brasileiros, e logo em seguida já me destaquei para a seleção de jovens e fui para competições internacionais. E como eu era muito nova, e não gostava de treinar, então na época o coordenador do atletismo, que era o Ciro, ele fazia tipo um mês intensivo e me colocava nesse mês intensivo todo, tipo, em 2 meses ele fazia um mês intensivo que trazia atletas para São Paulo para Uhum, treinar.
Então, o único jeito de eu treinar era desse jeito. Aí Então, eu quando não vinha ia para para São Paulo, instituição. quando vinha para São Paulo treinar, e não tinha como fugir do Aí treinamento, né? não tinha como fugir do treinamento, mas também eu tenho uma certa dificuldade, porque eu tenho um pouco de déficit de atenção, eu tenho dificuldade de aprender, né? Sim. Então eu preciso estudar um pouquinho mais para me aprender aquilo, ou para entender. Aham. E por mais que minhas professoras da escola sempre me ajudou, sempre esteve comigo, eu não Uhum. consegui levar adiante. Eu fui até o nono, do nono Uhum. eu abandonei a escola, entendeu? Eu não consegui ir adiante. E você pretende Mas retomar? já comecei a retomar esse ano, entendeu? É, olha aí que coisa Graças boa. ao o Atleta Cidadão, que é um projeto que o CPB faz para nós atletas, de pós-carreira, mas eles querem, tipo, antes do pós-carreira, eles já querem ajudar os atletas a voltar para a escola, fazer uma pós, Uhum. fazer uma faculdade. Então, eu sou louca para voltar a estudar, né? Por mais que eu tenha esse déficit de atenção, Uhum. tenho um pouquinho de dificuldade de aprender, mas eu Uhum. sempre fui louca para voltar. Então acho que nunca é tarde para recomeçar, entendeu? Acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e objetivos sempre, independente de qualquer coisa. Raíssa, deixa eu tocar noutra coisa aqui. Você falou que começou indo lá na associação, você tinha 12 anos, você era assim, uma pré-adolescente. E como é que foi a sua adolescência? Como é que você lidava com essa coisa da estética, da beleza? Porque tem essa questão da vaidade feminina, né? Você gostava de se pintar, você gostava de arrumar o cabelo. Conte aí pra nós. Sim, eu sempre fui uma pessoa bem cuidadosa comigo mesma, sabe? Uhum. Por mais que, tipo, olhava no espelho e me achava diferente, Você se achava feia? me achava feia, não me achava atraente, Sim. não me achava uma mulher, não achava minha deficiência bonita, eu, tipo assim, Uhum. me criticava toda, então, tipo assim, quando tem aquela era dos boyzinhos, né, que a gente quer um Uhum. boyzinho, eu nunca ia pra frente, porque eu sempre tinha aquele pensamento que aquela amiga minha do lado, do cabelo liso, do olho verde, branquinha, ia sempre Uhum. conquistar e eu nunca, e eles nunca iam olhar para mim, entendeu? Porque Uhum. eu cresci assim, entendeu? Uhum. Eu cresci e tive que aprender de forma dolorosa que eu ia ter uma dificuldade com isso, Uhum. Uhum. entendeu? Eu ia ter uma dificuldade de arrumar um namorado, de me aceitar, porque as pessoas acham que elas têm que namorar com a gente, mas o peso da cadeira, eles têm que levar o peso da cadeira. Eu falo, não, quem tem que levar a cadeira sou eu que estou empurrando. Entendeu? Não Uhum. é à toa que eu já não coloco nem um negócio para ninguém me empurrar. A pessoa só tem que me namorar, mais nada, entendeu? Aham. Aham. Hoje eu levo isso muito na esportiva, porque tipo Aham. assim, quando a gente começa a se aceitar, começa Aham. a aceitar realmente quem a gente é e a se conhecer, eu Uhum. acredito que isso não abala mais, Ah, entendeu? Eu sei do meu esquece potencial. a cadeira e pensa na mulher que está sentada nela. Não é isso? Sim, é É? isso, mas muitos Aham. ainda não têm esse pensamento. Mas graças Sim. a Deus estamos Sim. evoluindo, entendeu? Sim. Mas eu sofri muito. E assim, né, Raíssa, vamos combinar que nós vivemos numa sociedade muito da estética, né? Então, assim, tem que ter um padrão. E o padrão é esse que você falou, é o cabelo liso, o padrão da mulher é ser magra, o padrão da mulher é caminhar, é andar, é enxergar, é ouvir, é, sei lá, é ser branca. Quem sai desse padrão já começa a exclusão, não é verdade? E no É, caso da mulher com deficiência, você sofre os preconceitos que normalmente as mulheres já sofrem numa sociedade machista como é a sociedade brasileira, e quando é a mulher com deficiência, duplamente esse sofrimento de exclusão, não é verdade? ixi, aí que, tipo assim, sabe? Aí que é Uhum, babado, porque, ó, sou negra, cacheada, uhum, PCD. Aí você uhum. pensa, eu sou totalmente fora de um padrão. Fora. Hoje, graças a Deus, a gente estamos evoluindo, entendeu? Aham, As pessoas estão aham, começando a abrir portas e a uhum, falar de uma inclusão que ainda não existe. uhum, Eu, no meu ponto de vista, eu não vejo essa inclusão. Eu vejo a inclusão
pro vosso. O reino ninguém quer fazer, entendeu? A inclusão já se fala mais sobre ela, mas na prática nós ainda temos muita dificuldade de ser incluso. E aí eu queria te perguntar, porque você justamente é uma mulher negra, né, uma mulher em cadeira de rodas, como você acabou de falar. Raíssa, o que é mais difícil de enfrentar? O que foi mais difícil para você? Foi se assumir enquanto pessoa negra ou foi se assumir, se entender, não talvez não seja assumir, mas se entender enquanto a mulher com deficiência? O que é que pesou mais, a negritude ou a deficiência? Se for para me colocar na balança, o que eu mais sofri, assim, foi a deficiência. A deficiência, né? A deficiência. Eu fui muito julgada pela deficiência. E aí, Raíssa, ainda tem mais essa questão assim, né? Que as pessoas nos olham e dizem assim, nossa, você é jornalista, você é um exemplo. Raíssa, agora você escuta isso. Você é um exemplo de superação. Mas claro que você precisou ralar muito, trabalhar muito para você chegar onde você chegou. Mas também conta, Raíssa, que a expectativa que aquela outra pessoa que te faz esse elogio agora tinha sobre você era muito baixa. Ela achava que você não conseguia nada. E como você agora é um atleta, nossa, que exemplo de superação, não é verdade? Então, eu já vou começar a fala aqui, superação. Eu acho que superação não existe. Superação, a gente supera história, supera algo que a gente fez na nossa vida e a gente teve que superar em algum momento. Eu não sou superação. Eu luto todos os dias, acordo, limpo minha casa, faço comida, lavo roupa, tenho que treinar, me lesiono, entendeu? Para mim ter resultado, eu tenho que treinar todos os dias, 8 horas por dia. Isso para mim não é superação. Isso para mim é trabalhar duro. Resultado de trabalho. Resultado de trabalho. Entendeu? Para mim não existe superação. Superar, eu superei alguma história de boyzinho, alguma história que eu passei, algum preconceito. Aí sim, eu supero. Agora, eu ser exemplo de superação, não. Eu posso ser uma inspiração para outra pessoa, querer, por exemplo, limpar uma casa, fazer um esporte, ir para academia, entendeu? Isso eu até concordo. Agora, superação não existe. Para mim, essa palavra é muito negativa. Ela não é uma palavra boa. Não cai prontinho do céu, né? Não é um milagre, é resultado de muito trabalho. Entendeu? A gente trabalha muito. A gente trabalha durante um ciclo inteiro. Um ciclo é 4 anos para você conseguir subir no pódio, entendeu? E às vezes você trabalha tanto e não sobe, porque alguma coisa ali naquele momento deu errado, entendeu? Então, tipo assim, não é superação. Não existe superação. A superação eu encaro como eu superei uma história. Aí sim, dá super certo. Agora, eu superar alguma coisa, não superei nada, entendeu? Tem que acordar igual todo mundo para fazer minhas coisas todos os dias, entendeu? Então é isso, eu levo essa frase aí de superação como superar algum problema. Agora, a minha vida não é superação. Eu quero sim ser um exemplo de inspiração para outra pessoa. Agora, superação, eu não supero ninguém, não. Entendeu? Bom demais. Raíssa, nós vamos fazer um pequeno intervalo para tomar água, rapidão, e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do nosso podcast. Pode ser? Tá bom. Então tá bom. Voltamos já já. Acessos traz para você serviços e soluções em acessibilidade, inclusão e diversidade. Com uma super equipe de profissionais de notório saber, a Acessos promove capacitações em inclusão e diversidade para profissionais da educação, cursos de acessibilidade urbanística e arquitetônica, acessibilidade e certificações de ambiente virtuais, cursos de Libras, assessoria para ONGs em captação de recursos, gestão de projetos e prestação de contas, cursos de audiodescrição e este podcast que você está ouvindo. Conheça melhor o nosso trabalho nos acompanhando em @acessosnet no Instagram, acessosnet no YouTube e em acessos.net.br. Acessos, construindo caminhos para a inclusão. Voltamos, estou aqui com Raíssa Machado,
atleta paralímpica de grande notoriedade, da Bahia para o mundo. Coisa boa, hein, Raíssa? Raíssa, como é que surgiu essa história de ser assim uma digital influencer, uma moça assim das redes sociais, aquela menina que se achava feia, que certamente não gostava de tirar foto, não é? Como é que surgiu isso assim na sua vida e você hoje aí com 144 mil seguidores no Instagram até agora? Quer dizer, aumentou um pouquinho porque a galera aqui do estúdio, todo mundo está te seguindo. Aumentou um pouquinho? Aí sim, Aumentou um hein? pouquinho. Aí é bom, aí eu gostei. Gostou? Gostei. Como é que surgiu essa ideia de ser agora uma digital influencer? Então, tudo começou porque o meu esporte, o lançamento do dardo, ele não é tão conhecido assim. As pessoas também não entendem muito como é que funciona. Então, a minha ideia era trazer um pouco do meu esporte, do lançamento de dardo, mostrar que existem os arremessadores e lançadores que faz parte da modalidade de atletismo e trazer um pouco mais de visibilidade para a gente também. Porque sempre é só, tipo assim, os velocistas, só quem corre. O campo sempre fica um pouquinho de fora das coisas. Então, eu falei assim, cara, eu sou nova, então eu preciso mudar um pouco a cabeça. Então Estamos no século você XXI, acha vamos que evoluir. a turma que nada, a turma que corre, esses aí aparecem mais, é isso? A minha visão, né, era essa. Uhum, Hoje acredito que, tipo assim, tá bem compartilhado, sabe? uhum, Tanto quanto a pista, tanto quanto o campo, tanto quanto a natação são bem vistas hoje, entendeu? Acredito que cada um tem a sua visibilidade dentro dos seus resultados e dentro do seu mérito ali, né? Porque eu não uhum. posso tirar o mérito de nada. Mas eu só Sim. queria trazer um pouco mais de visibilidade, um pouco mais, tipo assim, das pessoas conhecerem. Porque quando Aham. você fala, nossa, eu sou atleta, você é da velocidade? Não. Você é nada? Não. As pessoas não entendem. Ainda, tipo assim, tem um pouco de dificuldade de saber que existe, tipo, os arremessadores e lançadores, os saltadores, entendeu? Uhum. Então, acho que, tipo assim, nós atletas precisamos começar a mostrar um pouco mais sobre isso. E foi o que eu quis no começo, entendeu? Aí depois Uhum. tomou outra proporção, babado, e aí hoje eu sou influenciadora, eu gosto de mostrar de tudo lá no meu Instagram. E você mostra mesmo, mostra coisa do seu dia a dia, treinamentos. No começo foi difícil ou você foi assim uma coisa que foi surgindo natural? Você começou postando, as pessoas começaram a ver. Como é que foi o início do trabalho na internet? Então, no início foi um pouquinho complicado, porque como eu sou arremessadora e lançadora, geralmente a gente é um pouquinho marrento. O pessoal fala, né? Uhum, Que somos um pouquinho marrentos. Mas uhum, a gente tem um pouquinho de dificuldade de se soltar, porque a gente tem amarra, né? Porque se você for para ver os deuses gregos lá, o super-herói lá de lançamento de dardo, disco, peso, é sempre tipo um pouco mais fechado, é mais bruto. Então, para eu entender que eu poderia, tipo, é, acessar e deixar as pessoas me acessar, eu precisava me abrir um pouco mais, uhum, entendeu? E tem um lado também da história da aceitação, uhum, de esperar também algo das pessoas. E eu falei assim, cara, eu não posso esperar nada dos outros, eu tenho que fazer o meu. E quando uhum, eu comecei a fazer o meu, aí foi onde foi fluindo, entendeu? uhum. Maravilha. Raíssa, conta agora um pouquinho para nós da sua primeira experiência. Você estava contando aí de que ia já para São Paulo, fazia treinamentos, aí era quando você treinava mais, que você passava a ter uma maior assiduidade nesses treinamentos. Como é que foi sua primeira experiência em uma competição para valer mesmo, concorrendo a medalhas? Foi a de Lima? Foi isso? Conta para nós. Então, eu comecei a competir internacionalmente em 2013. Minha primeira competição foi em Porto Rico. Sim. Logo na minha primeira competição, eu consegui medalhar nas três provas que eu fazia, que era o lançamento do dardo,
o disco, Uhum. né? Eu fiz o disco e fiz a corrida também, porque eu também fazia corrida. Sim. Então, né, na minha primeira competição foi, tipo assim, internacional, foi Porto Rico e consegui me medalhar. Foi incrível, né, gente? Você Minha ganhou, primeira competição. você ganhou medalha nas 3 modalidades? Sim, nas 3 provas que eu fiz. Oh, não é fraca não, hein, mulher? Ah, não, sou um pouquinho forte. Sim. Hoje eu me sinto mais forte, entendeu? Hoje eu Aham. pego 115 quilos no supino, então eu me sinto um pouco mais forte. Oh. Sim, aí você competiu lá, então, lá no caso em Porto Rico, meio que te respondeu, confirmou tudo aquilo que os professores diziam lá atrás, na sua infância, que você nasceu para ser atleta. Foi aí que veio essa confirmação? Ou você ainda precisava caminhar mais para ter mais segurança do seu potencial? Olha, sabe quando você, tipo, quando eu comecei a competir, foi com 14 anos, né, que eu fui para minha primeira competição, que foi em Brasília, o regional, que aí eu consegui índice para os brasileiros, que era sempre aqui em São Paulo, ou em outra competição, porque, na verdade, ou em outra cidade, que era em Fortaleza e tal, mas nessas competições eu já sabia que eu tinha um potencial, mas eu não acreditava muito em mim, entendeu? Sabe quando Certo. você não acredita que pode acontecer com Uhum. você? Uhum. Porque você ouviu sempre Uhum. das suas amigas, Uhum. até da sua própria família que você não ia conseguir nada. Então eu cresci acreditando nisso, que eu não ia Uhum. conseguir. Eu fui abrir meus olhos mesmo e falar assim, cara, eu amo o esporte me faz bem, eu não vivo sem, foi pós-Paralimpíadas do Rio, que eu perdi para mim mesma. Foi ali que eu enxerguei, foi ali que a chavinha virou, Tá, mas entendeu? Que essa chave abriu. você já tinha estado em Lima e você já tinha estado em Dubai, não é isso? Então, Lima foi em 2019, né? Sim. Foi bem depois. Ah, foi depois. Tá. Antes eu Então, tive várias outras tá. competições internacionais. Tá, Eu ok. tenho um currículo muito grande, homem. Certo. Então, seguindo a cronologia, antes de 2016, você já tinha estado em competição internacional? Sim, já. Sim. Comecei em 2013. Tá, mas ali, mesmo essas medalhas obtidas lá em 2013, que você acabou de falar, lá de Porto Rico, isso ainda não te deu, assim, uma confiança total. Você passou a entender melhor isso em 2016 no Rio de Janeiro, que você, inclusive, ficou em 6º lugar, não foi isso? Isso. Uhum. E você acha que o seu desempenho no Rio de Janeiro não foi melhor ao ponto de ganhar medalhas porque faltava essa confiança? Faltava não só confiança, mas faltava eu entender que eu amava o esporte. Porque até então, até 2016, eu levava o esporte como brincadeira, eu não queria, entendeu? Por mais que Hum, eu ia para todas as competições internacionais, que eu estava na seleção de jovens, uhum, é um sonho de uma garota, de um garoto que está começando, ir para uma seleção, ir para competição uhum, internacional, ganhar medalha. E eu uhum, não dava muito valor nisso. Eu acredito que Deus falou assim, cara, eu preciso colocar ela para entender que a vida dela é essa, que ela ama o esporte, que ela precisa do esporte, entendeu? Porque é através do esporte que vem minha aceitação. Então, uhum, antes do Rio, eu fui para outros mundiais, que foi um dos principais que eu considero assim principal assim foi Toronto, que foi o Parapan, fiquei em terceiro lugar. uhum, Em Doha eu fiquei em segundo lugar, que foi o Mundial. Aí depois uhum. veio, que foi em 2015. Aí em 2016 veio as Paralimpíadas, fiquei em sexto lugar. As Paralimpíadas, eu falo que foi uma das competições mais importantes da minha vida. Não porque, tipo assim, foi uma Paralimpíada, foi porque eu perdi, entendeu? Eu perdi para mim mesma. Eu perdi para o Uhum, meu psicológico. Meu corpo estava muito bem. Eu brinco que eu estava parecendo Thor, negão, de cabelo liso, uhum, entendeu? Mas uhum, foi ali que Deus falou: eu vou dar uma parada nela, porque ela precisa dar valor não só nela, mas nas uhum, adversárias dela e na família dela e no esporte, uhum, entendeu? Porque tem outros atletas que querem estar ali no lugar dela e ela não dá o valor, entendeu? uhum. Então foi aí que começou todo o meu processo. Eu queria Então desistir do foi esporte, ali que veio o sacode, assim, que a ficha sim, caiu. sim, foi Ah, ali. uhum. E isso se Fiquei em deu, sexto lugar, hein? e isso se deu quando você chegou ali no 6º lugar, que você disse, nossa,
se eu tivesse acreditado mais, se eu tivesse levado mais a sério, teria ganhado uma medalha no meu país. Foi esse o pensamento que rolou? Na verdade, eu tinha certeza que eu não ia ganhar medalha. Eu já entrei na prova sabendo que eu não ia ganhar medalha, eu já entrei na prova chorando. Uhum, Eu estava decepcionada comigo porque eu não dei valor mesmo, entendeu? uhum, Durante esses anos, de 2013 até 2016, você sempre ir para competição, ficar bem, ficar entre as três do mundo ali na seleção de jovens e não dar valor, eu não dei valor, entendeu? uhum, Eu não merecia estar ali no meu pensamento. E aí foi ali que veio a chave, que a chave virou e uhum, eu comecei também a me aceitar. E entrou, tipo, eu alisava meu cabelo, então aí eu comecei a entrar na transição capilar, que eu tive que deixar meu cabelo cacheado, entendeu? uhum, Porque eu me olhava no espelho e não me reconhecia, eu não sabia quem era a Raíssa, uhum. entendeu? Ah, então essa identidade da negritude, de assumir os cachos do cabelo, também fez toda uma diferença, porque você começou a dizer assim: agora eu quero ser eu mesma e quero encarar a vida de frente, é isso? Isso, foi isso. Aham, Que eu entendi. comecei a me aceitar, e Uhum, aí eu fui e trouxe realmente a Raíssa. uhum, Aqui sou eu, a Raíssa. Quando eu olho uhum, fotos minhas de cabelo liso, eu não me reconheço, uhum. entendeu? Entendi. E você usava esse cabelo liso naquela tentativa ainda de alcançar aquele padrão que a sociedade dita para as pessoas, que tem que ter cabelo liso para ser bonito, né? E aí Isso, você meio que protestou contra esse modelo imposto, disse: agora eu quero ser eu mesma, quero assumir meus cachos, minha negritude, minha deficiência e quero ser a melhor atleta do mundo. Foi isso? foi, Olha aí, foi isso. olha aí que coisa boa. E aí você começou a treinar mais? O que foi que mudou para poder você aí já sair e com 4 anos já ganhar medalha de prata? Então, depois daí eu quase entrei em depressão, eu tinha que culpar alguém, culpei meu dardo, né? Uhum, E aí eu comecei a rejeitar o dardo, o meu corpo começou a rejeitar o dardo. Eu falo que é uma troca de energia eu e ele. Eu tenho que estar bem para me lançar ele. Se eu estiver muito ruim, eu não vou lançar ele, ele não vai, porque ele tá com a minha energia. E certo. aí foi um processo muito doloroso para mim, porque eu queria desistir. Meu treinador na época falou: "Não, você não vai desistir. Você tem Uhum. um currículo muito bom. Olha a história que você fez. Você precisa continuar." Sim. E com muito custo, de novo, entrou os treinadores. Você nasceu para ser atleta. E Uhum. aí eu falei assim, cara, agora eu preciso acreditar. E o ano de 2017 para mim foi um ano muito decisivo e muito difícil, porque foi Sim. onde eu cortei meu cabelo, foi aonde eu, tipo assim, mudei completamente. Uhum. Passei por muitos desafios, principalmente pessoal, com família. E Uhum. aí treinei e falei assim, cara, e agora o que que eu faço? A gente foi para nossa primeira competição, que foi o regional, que eu precisava fazer índice para o brasileiro. E Uhum. lá, um dos coordenadores, que era do atletismo, Sim. chegou em mim e falou assim, do CPB, falou em mim, chegou assim, a gente acredita em você, a gente não quer que você saia do esporte. Então, com um incentivo para você continuar, para você se dedicar, para você voltar a ser a melhor, Uhum. a gente vai te colocar no time caixa. E foi aonde eu consegui ver que as pessoas ainda queriam que eu estava ali. Tinha pessoas que acreditavam em mim, entendeu? Mesmo eu Aham. perdendo para mim mesma, mesmo eu ter ficado em sexto lugar. Uhum. E aí foi aonde que aquilo me deu força e falei assim, cara, eu vou me dedicar. E eu me dediquei como nunca me dediquei na minha vida, naquele ano. E Uhum. aí, na última competição do ano, eu tinha que participar das 3 competições, participei. Na última competição do ano, eu falei que eu ia fazer uma marca muito boa. E falei pro meu treinador, ó, eu vou entrar nessa prova, eu não vou fazer... Ele falou, você precisa fazer só 20 metros. Eu entrei na prova, eu tava muito confiante mesmo. Aham. E aí, quando foi minha vez de lançar, no segundo lançamento, eu fiz 21 metros e 11 centímetros. Eita! Aí foi a superação, foi a resposta que você deu para você mesma. Foi a resposta que eu Maravilha. precisava para mim mesmo. E aí, isso foi em novembro. Quando foi em dezembro,
um dos coordenadores que estava no atletismo me ligou e me chamou para vir para São Paulo, treinar aqui, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Aí eu não pensei duas vezes, eu só falei para minha mãe, mãe, estou indo. Ela falou, tá bom, se é para o seu crescimento, se é para o seu bem, pode ir. E tô aqui até hoje, já vai fazer 4 anos. E tô treinando, como diz o nosso presidente, todo ano eu aumento 1 metro na minha marca. Então, isso é sinal que o incentivo deles, do CPB, e de ter uma estrutura como o Centro de Treinamento Paralímpico faz a diferença na nossa vida, sabe? E, cara, é muito bom você acordar e falar assim, nossa, hoje eu fiz o meu melhor, sabe? Acordar, eu falo assim pra minha mãe, mãe, eu amo as minhas dores que eu tenho. Só dor de lesão que não é muito boa, né? Mas a dor que eu tenho no corpo eu já acostumei, porque eu amo essa dor. Então eu falei assim, nossa, que loucura, a Raíssa realmente evoluiu, porque antes eu odiava treinar e hoje eu não vivo sem o treino. Raíssa, maravilhoso. Raíssa, pra gente encerrar, que a internet não tá colaborando muito, só fala pra nós assim rapidinho como é que foi depois dessa luta toda, de todos esses resultados alcançados com muita relação, com muito trabalho, como é que foi a sensação de ganhar a medalha de prata nas últimas Paralimpíadas ocorridas aí em 2021, o ano passado? Então, com muita luta, né, com muita disciplina, eu sonhei muito em fazer a história ser diferente, porque 2016 eu perdi para mim mesma. Então, meu foco era ir para as Paralimpíadas e subir em cima do pódio, independente da cor da medalha. Em todas as minhas entrevistas eu sempre falei, quero subir no pódio, independente da cor da medalha. E por pensar que por 12 centímetros eu ficaria com o ouro, eu falei, meu Deus, eu evoluí mesmo. E aí você veja, né, o resultado... O dia da minha prova foi muito... Sim, aí eu vi... Na verdade, eu fui a última lançada das minhas adversárias, então a prova estava na minha mão. Como eu disse, por 12 centímetros eu não peguei a de ouro. Acredito que é porque eu preciso aprender a evoluir um pouco mais para essa de ouro chegar na minha mão. Então eu fiquei muito feliz em ter conquistado a prata. Agradeço muito todas as pessoas envolvidas que me incentivaram, que correram atrás de mim, ao Comitê Paralímpico, ao Centro de Treinamento Paralímpico, que é onde eu treino, aos meus patrocinadores, Caixa, Time São Paulo, Bolsa Atleta, sabe? Sem eles, acho que não seria possível, sabe? E sem, claro, o meu treinador João Paulo, sem ele também nada seria possível, porque a nossa troca, a nossa amizade, porque além de treinador, a gente é muito amigo e ele é tipo um paizão, porque eu falo, João, eu só tenho você aqui, né? Porque minha família toda mora metade em Minas e metade na Bahia, e eu sozinha aqui em São Paulo. Então, só de vir para São Paulo e correr atrás dos meus sonhos já foi muito incrível, e ter conquistado a medalha de prata e ter dado orgulho para minha mãe foi incrível. Incrível, foi uma sensação única, sabe? Agora é lutar e, se Deus quiser, ir para as Paralimpíadas de Paris e, se Deus quiser, subir no pódio novamente. Espero que seja o lugar mais alto, se não for, espero que esteja entre as 3 melhores do mundo ali de novo. Maravilha, Raíssa. Boa demais essa conversa. Eu quero te agradecer demais você ter estado aqui com a gente, com todos os problemas que tivemos aqui de internet, mas fizemos aqui uma ótima conversa. Eu queria, Raíssa, te desejar muito boa sorte e dizer que certamente você vai estar entre essas 3 atletas, os 3 atletas aí premiados nas próximas Paralimpíadas, porque você tem trabalhado muito para isso e vai alcançar, de fato, esse sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada aí pela conversa, foi incrível conversar contigo. Quem sabe um dia a gente se conhece pessoalmente, foi um prazer. Um beijo para a sua equipe aí, que é excelente, então é isso, muito obrigada. Maravilha, Raíssa, não desliga não que eu vou falar com você fora do ar, mas eu quero dizer a você que se você gostou dessa
dessa entrevista, dessa conversa, aproveita, se inscreve em nosso canal. Se você quer continuar a conversa, pode também conversar com a gente nos comentários e dar aquele like que a gente precisa para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para as outras pessoas. Grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!